Essa força de linhagem. Alabaster de Vilsnak. As pupilas de Leylin encolheram. Como um bruxo, era impossível que ele cometesse um erro ao reconhecer a força da linhagem, mas o que isso representava o chocou. Um descendente da cobra mácula na verdade tem um status tão alto em uma organização do olho da provação. É para a reputação pessoal, ou é algum tipo de troca de benefícios entre a cobra e o olho da provação? A grande figura serpentina estava coberta de escamas brancas e lisas, as pupilas escarlates emitiam um calafrio que quase sufocava uma pessoa. O dente da Piton gigante fundiu-se com a palma do atacante, trazendo consigo uma energia ainda mais aterradora. As escamas brancas no rosto de Leylin estavam começando a tremer incontrolavelmente. Bip! Descoberto ondulações de linhagem de alabastro de Vilsnak que Host está usando para ocultação. Aceitar ou negar? O AI-chip solicitado neste momento. Não. Os olhos de Leylin piscaram e decidiram negar. Um traço de força da linhagem emergiu de seu corpo e, naquele instante, o atacante sentiu isso. Leylin podia ver claramente o momento em que eles olhavam para investigar. Nesse momento, eles definitivamente não podiam retirar o ataque. A palmeira aterrorizante, reforçada pela força da linhagem, agarrou o peito do governador de Elias com as unhas afiadas. Além da armadura de prata no peito, o governador não tinha outras defesas. Não havia dúvida de que seu estômago seria rasgado, *bang. No entanto, a palma da mão com as unhas afiadas parou no ar, incapaz de descer mais. O que agarrou essa esbelta mão escamosa foi outra grande mão que era como aço. Você acha que eu só tinha a magia do espírito de besta para confiar? A voz do governador Elias era baixa, e ele exerceu força de sua mão. Como um aro de ferro, ele se apertou ao redor do pulso do atacante até que rangidos foram produzidos. HMN. O atacante fez um som, e uma esfera de chama branca se estendeu de sua mão. As chamas crepitaram quando se chocaram contra o corpo, a temperatura de ebulição causando a distorção do ar circundante. No entanto, isso não teve efeito. O corpo inteiro do governador estava atualmente envolto em uma camada de luz cinza escura. Na frente das chamas, essa poderosa barreira não foi nem um pouco danificada. Enquanto isso, o fantasma de um imenso pássaro cinza apareceu atrás do governador. Suas penas se fecharam ao redor dele como se estivessem em volta dele. O grande pássaro cinzento parecia ser muito vívido. Enquanto era um clone, havia um mundo de diferença entre ele e aquele convocado por Jaeger Dole. Meu mestre, o poderoso Flatvin. Você é o mestre do caos e a própria personificação da liberdade. Ao ver a grande figura cinzenta de pássaros, muitos moradores do porto que os observavam imediatamente se ajoelharam no chão, parecendo piedosos. Foi o que aconteceu quando os seguidores viram os deuses reais que eles oraram e acreditaram. Sacrificador. Um sacrificador de grau 4. O atacante recuou rapidamente, expondo ao mesmo tempo sua identidade. Um rosto com escamas brancas estampadas era encimado por uma cabeça de cabelos brancos como a neve. Esta pessoa esbelta era evidentemente uma Demisnak que tinha descido do Alabaster de Vilsnak. Com a voz afiada e traços distintivos, Leylin podia confirmar que este era feminino. No entanto, seu pulso direito começou a torcer neste momento, caindo sem força. Ela obviamente recebeu ferimentos graves do contra-ataque do governador. Uma serpente híbrida? Interessante. Leylin parecia preocupada, como se preocupada com sua segurança. Enquanto isso, o AI-chip estava constantemente examinando o governador de Elias. Ele estava mais interessado em um sacrificador de grau 4 do que a menina cobra. Além disso, o governador estava na 4ª posição, tanto nos caminhos das oferendas quanto dos espíritos das bestas. Rank 4, comparável a uma estrela da manhã no mundo dos magos. Um sacrificador neste nível é um tesouro para qualquer dignitário. É um seguidor devoto que tem fé completa em seu caminho. O poderoso dignitário até os deixa emprestar força com antecedência, deixando a oferta de sacrifício para mais tarde. Leylin imediatamente lembrou as informações que ele havia reunido antes. Além disso, ser um sacrificador de grau 4 é o requisito básico para que algumas cerimônias fortaleçam permanentemente o corpo de uma pessoa.
A serpente tinha herdado a linhagem do gigante primordial Alabaster Devilsnack e tinha uma vitalidade e força tão alta que era assustadora. No entanto, ele tinha sido capaz de bloquear o ataque da garota cobra, obviamente, ter passado por vários Power UPS permanentes. Suas trem a vitalidade e a vitalidade eram incomparavelmente aterrorizantes, e até excediam o poder que a cobra recebia de sua linhagem. Bip! O alvo é envolvido por uma força desconhecida. Determinado a ser a lei do caos. Não é possível digitalizar. Neste momento, o AI-chip projetou algumas informações na frente de Leyline, fazendo com que ele mergulhasse em pensamentos profundos. Um sacrificador tem contato regular com seus dignitários. O poder de um rank 7 é algo que o AI-chip ainda não pode analisar. É por isso que não pode digitalizá-lo? A menina cobra está em perigo. Leyline olhou para o Devilsnack, que agora estava secretamente dando a ele um olhar severo. Ela está me avisando para não fazer nada. Leyline ficou surpreso. O governador de Elias é um mestre espírita besta e sacrificador. Se ele é de alguma raça especial, sua batalha pode até ser comparável a uma estrela da manhã de 6 estrelas do mundo dos magos. A garota cobra não é páreo para ele, mas ela ainda se preocupa com a vida de alguém de sua raça? Naquele momento, Leyline não conseguiu descobrir se devia rir ou chorar. Claro, seus pensamentos foram além. Como ela dá tanta importância à linhagem, eu posso usar isso. As mesas estavam girando rapidamente. Com as vantagens de ser um sacrificador de grau 4, o governador de Elias tinha um físico aterrorizante e um poder de batalha. Adicionado ao seu poder de um mestre espírita besta nível 4 que lhe permitiu usar todos os tipos de magia e ataques de longo alcance, ele estava praticamente no auge da classificação 4. Asteriscos CREI. Asterisco nesse momento, o Falcão Noturno e o Boltear Berserk haviam chegado atrás da garota da serpente, selando suas rotas de fuga e juntando-se ao governador para cercá-la. Devido à conexão da alma entre o mestre do espírito animal e os espíritos das bestas, eles poderiam ser usados como os clones do governador. Admita a derrota. Você não é páreo para mim. Para configurar isso, aloquei muitos anciãos aqui também. Seus subordinados e outras organizações não serão capazes de fugir. O governador se aproximou lentamente, e um vendaval negro surgiu do migal. Nos seus sonhos, seguidor do caos e do mal. Os olhos da menina cobra ficaram vermelhos, e uma figura semelhante à do devastador de alabastro apareceu atrás dela. Força do sonho profunda começou a ondular ligeiramente. O Alabaster Devilsnack originalmente herdou uma parte da força dos sonhos da Snake Dovager. É provavelmente por isso que este é o trunfo dela. O Dream Force se espalhou, formando um anel de fumaça vermelha escura. Alguns plebeus e guardas mais fracos já haviam caído inconscientes, evidentemente arrastados para o Dreamscape. As coisas começaram a ficar caóticas, e aproveitando-se disso, Leyline desapareceu em um canto. É uma pena, se ela realmente fosse uma Devilsnack tradicional de alabastro, a súbita erupção da força dos sonhos seria suficiente para ajudá-la a escapar. Infelizmente, sua linhagem não é pura o suficiente, e a força dos sonhos que ela pode reunir é fraca demais. A mente de Leio continuou funcionando, e seus pensamentos rapidamente se voltaram para outra direção enquanto ele olhava para o campo de batalha. O governador ficou atordoado em meio à névoa vermelho escuro por um tempo antes de recuperar os sentidos, essa ilusão da paisagem de sonhos. Ele imediatamente ficou sóbrio, e o falcão noturno que sua alma estava conectada para soltar chilros brilhantes. Suas duas asas criavam ventos como se tentassem explodir a força dos sonhos. Você não pode escapar. Ele olhou para a garota da cobra, que agora tinha escamas por todo o corpo e entrará completamente no modo de batalha. Senhor governador. Parte dos inimigos no porto foram eliminados. Estamos aqui como apoio. Com vários sons brilhantes, 3 raios de luz se apressaram, cada um deles tendo 4 ondulações de energia. Depois de ver isso, Glee brilhou nos olhos do governador, e a garota da serpente ficou em completo desespero. Ela secretamente olhou na direção de Leyline, mas quando percebeu que ele já havia desaparecido, um sorriso irônico apareceu em seus lábios. Felizmente, aquele rapaz fugiu, ou então ele poderia estar envolvido.
parece que é hora de eu subir ao palco. Enquanto isso, Leilin estava no telhado de um prédio e observava, os olhos piscando com inteligência. Em sua opinião, era ainda mais valioso salvá-la agora. Quanto ao fato de que ele intencionalmente espalhou esse segredo e atraiu o inimigo, Leilin tinha memória seletiva quando se tratava disso. De qualquer forma, os benefícios eram seu objetivo principal. Quanto a outros métodos, como tirar vantagem de alguém e ajudá-lo no momento seguinte, não havia pressão sobre ele devido a isso. Magia parece exigir mais esforço neste mundo. Fechando os olhos, Leilin sentiu a diferença entre o mundo do purgatório e o mundo dos magos. Somente também. Eu posso reciclar a força dos sonhos que ela deixou para trás. Mesmo se ela é uma descendente do Alabaster Devilsnack, seu uso da força dos sonhos é realmente muito bruto. Enquanto ele a ridicularizava por um momento, o dedo de Leilin se contraiu. Era como se ele fosse o mais brilhante dos tecelões. Força do sonho nebulosa de repente subiu sob as mãos de Leilin, ondulando com um brilho vermelho sangue. Grandes quantidades de névoa se condensaram para formar uma grande formação mágica. Porcaria, tenha cuidado! A expressão do governador de repente mudou, evidentemente, não esperando que a garota cobra que deveria estar esperando para ser capturada tivesse um companheiro.